Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje o assunto é gigante, a evolução da glória, a história e o futuro da final da Copa do Mundo. Para quem está começando a se apaixonar pelo esporte agora, ou até para quem já respira futebol desde criancinha, a gente vai mergulhar de cabeça nas finais da Copa do Mundo. Vamos reviver aqueles momentos históricos que dão arrepio e, claro, olhar lá para frente para entender o que o futuro reserva para essa competição absolutamente colossal. Bora lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que exatamente eleva uma única partida de futebol muito acima de qualquer outro evento esportivo do planeta. É uma loucura, né? É aquela paixão incontrolável, é a pressão absurda de carregar os sonhos de um país inteiro nas costas de apenas 11 jogadores e, lógico, a chance única de alcançar a imortalidade. Nenhuma outra arena no mundo testa tantos nervos, a mente e o talento de uma forma tão extrema. Para a gente ter uma dimensão real dessa emoção, é só lembrar do Marco Tardelli da Itália, lá em 1982. Aquele grito dele, sabe? É literalmente a imagem definitiva do triunfo no esporte. É como se a gente estivesse caminhando por um museu de pura paixão. Aquele momento de explosão total, de libertação depois de marcar um gol na decisão, aquilo ali mostra exatamente, mas exatamente mesmo, o ápice emocional que a Copa representa para qualquer ser humano que tenha a sorte de pisar naquele gramado. Isso ilustra brilhantemente a natureza dupla que tem uma final de Mundial. Pensa bem, de um lado a gente tem aquela alegria indescritível, eufórica, do Tafarel celebrando o tetracampeonato do Brasil em 94. Do outro a gente tem a agonia absoluta do Roberto Baggio. Um craque incontestável, genial, mas que descreveu aquele pênalti perdido no mesmo jogo como uma ferida que simplesmente nunca fecha. É de cortar o coração. Glória eterna e coração partido ali, caminhando de mãos dadas na mesma cobrança de pênalti. E não dá para falar de Copa sem falar daqueles caras que alcançaram um status quase mágico, né? Lendas que brilharam exatamente no auge das suas formas. Em 58, imagina só, um adolescente de 17 anos chamado Pelé cumpre a promessa que fez para o pai depois daquele trauma de 50. Faz gol e decide o título. 17 anos! Aí a gente dá um salto lá para 86 e vê o Diego Maradona no estádio Azteca, jogando num verdadeiro estado de graça, dominando o mundo. São esses talentos individuais absurdos que construíram toda a mística desse torneio. Mas olha só, avançando aqui para a nossa era moderna, o peso de jogar essa partida final continua gigantesco. As palavras do Paul Pogba lá no vestiário antes da final de 2018 pela França, nossa, elas capturam essa essência perfeitamente. Ele fala de um jogo que muda a história. E é a mais pura verdade. A pressão de jogar esses 90 minutos tem o poder de mudar para sempre a forma como o mundo enxerga um atleta. É o tipo de coisa que reescreve a sua história de forma definitiva. E a gente viu essa mesma carga monumental, essa coisa pesada, caindo sobre os ombros do Lionel Messi nessa última decisão. Pelo olhar do Leandro Paredes, dá para sentir aquele alívio, a emoção pura daquele instante lá no Catar em 2022. É o fechamento perfeito de um ciclo lendário, sabe? Um destino que finalmente se cumpriu ali sobre os olhos vidrados de um planeta inteiro que parou só para assistir a esse momento. Vamos seguir em frente e ver como isso se constrói ao longo do tempo. Porque não foi só o talento que evoluiu. O torneio também cresceu de forma vertiginosa. Imagina que comecemos lá em 1930 com 13 seleções chegando de navio no Uruguai. Aí saltamos para 24 na Espanha em 82, depois 32 na França em 98 e agora se segurem porque vamos dar um salto colossal para 48 seleções na edição de 2026. O tamanho da brincadeira mudou de patamar. Com toda essa expansão e o jogo ficando cada vez mais equilibrado, as regras também tiveram que se adaptar ao drama. Para quem está começando a acompanhar agora, é aí que entram as disputas de pênaltis. Aquele método tenso, cruel até, depois da prorrogação. Foi nos pênaltis que a final de 94 foi decidida pela primeira vez e o mesmo roteiro se repetiu em 2006. É o teste máximo de sangue frio. É o momento em que a cabeça do jogador manda muito mais do que a perna. E já que a gente tocou no assunto de 2006, aquela final é um filme pronto. É um roteiro absurdo que explica tudo sobre o caos que pode rolar num jogo só. O Zinedine Zidane, na última partida da vida dele, abre o placar com uma cavadinha audaciosa de pênalti. Genial. Mas aí, minutos depois, ele recebe o cartão vermelho pela cabeçada mais famosa do mundo no Materazzi. É fascinante e até trágico ver como uma única infração pode mudar completamente o destino e a confiança de uma equipe inteira antes mesmo dos pênaltis chegarem. Outra coisa que mudou as regras do jogo e virou o futebol moderno do avesso foi a tecnologia.
O VAR, o nosso famoso árbitro assistente de vídeo, chegou para valer no Mundial de 2018 e mudou tudo dentro de campo. Os números não mentem, tá? A adoção do VAR trouxe um recorde absoluto de 29 pênaltis marcados só naquele torneio. A tecnologia alterou o ritmo de jogo e transformou a busca por essa taça em algo muito mais cirúrgico, onde qualquer deslize na área já era. Então, o ponto crucial é este número bem aqui, 8. Com um novo formato gigante para acomodar 48 times em 2026, quem quiser o privilégio de chegar à grande final e erguer a taça, vai ter que sobreviver a 8 partidas, e não mais 7 como era antes. Parece pouco? Um joguinho a mais? Não se engane, a caminhada rumo à glória acaba de ficar consideravelmente mais longa e infinitamente mais desgastante. Para ter uma ideia real dessa loucura, dá uma olhada na proporção desse desafio logístico. A gente está falando de 104 jogos no total. 104! Distribuídos em 16 cidades-sede, espalhadas por 3 nações continentais enormes: Canadá, México e Estados Unidos. Ter que encarar voos tão longos, cruzar fusos horários e aguentar esse desgaste físico violento, olha, vai testar de um jeito inédito o vigor de qualquer time que sonhe em ser campeão. E com uma verdadeira maratona dessas pela frente, a pergunta de $1 milhão é: quem está realmente preparado? Cruzando ali o ranking oficial da FIFA com os dados e as análises rigorosas da Opta, a gente já vê um top 5 bem claro se desenhando: Espanha, França, Inglaterra, Argentina e Brasil. Hoje, essas são as seleções que têm as melhores cotações e principalmente o banco de reservas e a profundidade necessárias para sobreviver a esse teste de resistência rumo ao final. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é notar o quanto a briga está acirrada lá no topo. A margem estatística entre esses 3 gigantes europeus é um fio de cabelo. A Espanha lidera as projeções com um pouquinho mais de 16% de chance. Mas logo coladinhos, na cola mesmo, vem a França e a Inglaterra. É um equilíbrio tão grande que a gente percebe que os mínimos detalhes vão separar quem fica pelo caminho de quem chega ao cenário mundial definitivo. Se a gente der um zoom na Espanha, que é a favorita das estatísticas, a explicação está numa evolução tática bem visível. Sabe aquele tic-tac, aquela troca de passes metódica, quase hipnótica? Pode esquecer. Depois de ganharem a Euro 2024, eles viraram a chave. Sob o comando novo, eles adotaram um jogo muito mais direto, vertical e super perigoso, puxado pela velocidade explosiva de garotos brilhantes como Lamine Yamal e Nico Williams. É uma mudança que os transformou numa baita ameaça. Do outro lado, a gente tem a França, que chega com uma vantagem que chega a ser brutal para um torneio tão desgastante assim: a profundidade física. Ter elenco forte é ouro puro agora. E a França tem craques velozes e de elite sobrando para repor literalmente qualquer posição. E claro, eles contam com o faro matador do Kylian Mbappé atuando no auge absoluto da forma física dele. É o fator de desequilíbrio perfeito para jogos complicados. E a Inglaterra? Bom, talento de classe mundial nunca foi problema lá, e a geração de ouro atual com Jude Bellingham e Phil Foden é assustadora. A grande sacada deles agora é no banco de reservas. O técnico Thomas Tuchel traz exatamente aquela estratégia pragmática de mata-mata que os ingleses precisavam tanto. Pode ser a peça que faltava para quebrar de vez os frequentes bloqueios mentais que assombram o time em horas de alta tensão. Lógico que a gente não pode deixar a análise sem olhar para os temidos sul-americanos. A atual campeã argentina chega com uma casca incrível, ostentando uma química imbatível, uma mentalidade super vencedora, onde o coletivo funciona como um relógio. Em contraste total, o Brasil. O time brasileiro pode oscilar na tática às vezes, mas não tem para ninguém quando o assunto é o talento puro e individual do 1 contra 1. Com a improvisação do Vini Júnior e do jovem Endrick, é um talento de elite incomparável. O que nos deixa com essa provocação final? Quando tudo estiver em jogo, numa maratona brutal de 104 partidas, que tipo de modelo vai prevalecer? Será que a profundidade tática e elencos colossais vão ditar as regras? Ou será que um momento de magia individual, aquele gênio solitário tirando um coelho da cartola, vai levantar o troféu? Estaremos todos assistindo quando a história ganhar um novo capítulo lá em Nova York e Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. A gente, com certeza, mal pode esperar por isso.